Tô ao vivo já? Já está ao Tô sendo vivo. transmitido? Está sendo Bom transmitido. dia! Bom dia! Bom dia, olha só quem está aparecendo aqui. Deixa eu só fazer. Que prazer estar aqui. Não, para com isso. O prazer é todo meu, é toda dessa comunidade, porque olha, não é todo dia que a gente tem essa presença tão ilustre por aqui, né? Não é todo dia. E é muito legal porque veio em um momento muito bom, porque o seu vídeo sobre o Hora da Aventura é simplesmente incrível, né? É isso, Simplesmente obrigado. obra de arte. Então, estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Beni Gesserit, de Jaboatão dos Guararapes, que também é conhecida nas redes sociais como... Ora, Thiago. Ora, Thiago, Thiago. prazer Ora, enorme ter Thiago, você Thiago aqui. Guimarães. Eu sou multifacetado. Não, simplesmente mil e uma personalidades, mil e uma É personalidades. isso. Thiago, seja muito bem-vindo aqui na live, muito legal te ter por aqui. E acho que apresentar aí, acho que muita gente já te conhece, mas acho que vale a pena também para quem está acompanhando pela primeira vez ou está vendo pela primeira Boa. vez, você se apresentar, né? Falar aí um pouco do seu trabalho, além de ter um dos grandes twitters da internet, né? Naquele ermo, né? Mas se apresenta Aquele aí. inferno. Eu sou péssimo em me apresentar, mas eu vou tentar fazer o que posso. Meu nome é Thiago. Eu sou pernambucano, eu tenho um canal no YouTube sobre cultura pop, cujo nome é Hora Thiago. Eu falo sobre cultura pop, sobre cinema, sobre narrativas, sobre TV, sobre tudo que tem a ver com história, né? Com muita intertextualidade, então estou sempre comparando uma coisa com a outra e estou sempre trazendo para a realidade, meio que tentando através das histórias, construir compreensões de mundo, mais ou menos algo nessa seara, assim, de trabalhar ideias, ideologias e narrativas. Tipo, o que que essas narrativas ficcionais falam sobre as narrativas que a gente conta sobre as nossas vidas reais, né? Então é meio que a história por trás da história. Eu falo muito sobre política, eu trago muito. Há muito barulho na minha rua. Não, Eu não, falo não muito dá sobre nem pra ouvir, tá político, suave. eu falo muito sobre política, eu falo muito sobre contexto histórico, eu tento expandir um pouco o escopo temático da história lá, da que está sendo retratada, para algo um pouco maior e sair um pouco do lugar comum. Então, muitos vídeos que eu faço pegam algum argumento que muitas vezes é tido como verdade ou como quase verdade, e eu vou complicando essa ideia, essa premissa básica, assim. Tipo, Uhum. sei lá, antigamente não tinha gay no cinema, e agora tem. E aí as pessoas estão irritadas. E aí eu fiz, tá, mas será que antigamente não tinha mesmo? Vamos olhar pra história e ver o que que tinha. Vamos olhar pro. O que foi que fez que não ter? Será que era porque não tinha e de repente passou a ter? Ou tinha, parou de ter? Qual que é a história realmente? A parte mais complicada dessa história? Então, um dos meus vídeos mais vistos é um que eu falo sobre o imaginário fascista na cultura pop, que eu acho que você já reagiu a Já. ele. Uhum. E ele parte também de uma premissa que muitas vezes é tida como verdade, que é tipo, tem essa história aqui que ela é muito progressista e anti-imperialista, mas as pessoas não entendem e acham que a história é outra, e aí, esse povo aí é muito burro e não entende a história. Eu falo, epa, Uhum. peraí, será que é só isso mesmo? Será que tem uma história um pouquinho mais complicada por aí? E, tipo, terminar mais com perguntas do que respostas. Tipo, eu não chego com a minha premissa básica, assim, quando eu tô escrevendo, é de não trazer uma resposta pronta. É meio que complicar um pouquinho uma premissa principal, assim, e trazer mais questionamentos do que resposta pronta, porque eu não tenho resposta pronta pra nada. Eu sou muito burro. Mas é mais ou menos isso, assim. Me compliquei um pouquinho, mas é mais ou menos Não, mas isso. eu acho que é muito interessante porque o próprio vídeo que fala sobre o imaginário da cultura fascista é muito legal ver como tem essa dinâmica da construção dessas questões, porque isso não só ajuda a, de alguma maneira, oxigenar o debate, né? Acho que num sentido mais do senso comum, de as ideias Uhum, circularem melhor e tal, mas mesmo de entender que essa dinâmica de uma resposta direta, de uma resposta que consolida, né? Que canoniza
essa compreensão artística, ela acaba sendo estéril, né? Do ponto de vista de você fazer com que o leitor, de alguma maneira, se envolva, que ele possa pensar sobre essas questões, né? Por isso que eu acho que o vídeo do Imaginário ele é muito bom, porque ele trabalha isso, né? Pô, é muito fácil você virar e falar, eu sou tão genial, tão peitudinha, tão espertinha, ninguém entendeu, né? A culpa é deles que não entenderam. Então eu acho que isso é muito massa, né? Porque é uma forma de construção narrativa que está lidando o tempo todo com essa construção, essa desconstrução, né? Eu acho que isso é interessante também, é você pegar essas premissas básicas, essas ideias gerais, e elas ir sendo destruídas. Sendo destruídas, eu acho que essa é uma proposta bem interessante. E, tipo, enfim, a gente falou, né? A galera viu o vídeo da Hora da Aventura, que foi muito bom. E eu acho que atingiu muita gente sobre vários aspectos, né? Porque a gente você constrói ali naquele vídeo uma perspectiva desse mito da autoria individual, né? E eu acho que a gente tem visto isso expresso no seu trabalho em vários momentos, uma crítica com relação à forma de como a cultura tem, não sei se comportado de alguma maneira, né? Mas de como ela tem sido produzida. E eu acho que a gente está passando por alguns momentos que algumas premissas que antes eram entendidas como hegemônicas ou totais estão sendo questionadas, né? Não é à toa que a gente vê aí a ascensão da cultura woke, né? A ascensão aí da lacração nos filmes, né? De tudo isso. E eu acho que é interessante para a gente poder comentar um pouco mais sobre isso, né? De como que você enxerga esse processo, né? Porque a gente está passando, eu diria, por um processo de uma crise dessas produções narrativas que antes eram entendidas como hegemônicas, mas ao mesmo tempo que são novamente surrupiadas, mas eu pretendo falar disso depois. Eu acho que. Nossa, é uma pergunta que abrange muita coisa, né? Mas eu acho que tem uma crise, de uma forma geral, tem uma crise em Hollywood já, é uma crise que foi exacerbada pela pandemia, e a indústria está tentando se recolocar, né, no imaginário e na lógica de consumo. Nesse momento de se recolocar, a gente vai abrindo alguns leques de possibilidades, algumas possibilidades ali onde a gente vai ter muitas vezes uma diversidade maior de linguagem, uma diversidade maior relativa, né? Mas assim, vai se abrindo alguns caminhos para se experimentar algumas coisas novas. Então a gente saiu de um período de quase 15 anos onde os super-heróis dominaram muito assim Hollywood, né? Então quase todos os grandes números eram de filmes de super-herói, e aí de repente tem uma crise nisso, existe uma demanda por algo maior. Enfim, tem uma série de fatores que causam essa crise, além de uma suposta recusa de consumo da audiência. Acho que é um pouco mais complicado do que isso. Então você vai ter uma Hollywood meio que tentando se recolocar de novo. É, Acho que até ano passado, se eu não me engano, teve um reflexo disso muito interessante no Oscar, nos filmes que estavam sendo indicados ao Oscar, porque a gente teve ali o Tom Cruise lá com o Top Gun e o Avatar, meio que mostrando um dos caminhos pelos quais Hollywood seguiria depois dessa crise do pós-pandemia, que seria realmente esses filmes espetaculosos que Uhum. precisam ser assistidos numa sala com o som do não sei o quê e o IMAX 4K e todas essas coisas, ou esses caminhos mais independentes, né, onde a gente vai ter os filmes distribuídos pela A24, né? Que a gente teve lá o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que não é exatamente independente, mas a gente pelo menos tem essa cara de filme independente, de filme especial, diferente, um filme que traz uma experiência nova de você experienciar, não sei se nova, mas assim, traz algo, um respiro na hora de Uhum. você experienciar o cinema. Então abre um certo leque de possibilidades. A gente tá vendo, eu acho, na minha percepção, assim, meio superficial, que resume um movimento muito heterogêneo
em alguns caminhos, mas a gente está vendo algumas tentativas de experimentar algumas coisas até a gente voltar para a monocultura, vamos dizer assim, né? Porque uma vez que encontra-se esse caminho, a monocultura sempre, tudo sempre tende à monocultura, né? Eu estou usando esse termo meio livremente, mas assim, tudo tende a se homogeneizar. Uhum. Então, quando a gente vai ter essa batalha dos streamings agora, então a gente está tendo a Netflix saindo como a grande vencedora dessas batalhas dos streamings por uma série de motivos, e isso agora está se configurando de uma forma, mas em 5 anos, onde a gente vai ter a Netflix como a grande vencedora, como a grande vitoriosa, o que isso significa em termos de mercado, do que se disponibiliza para o mercado, e em termos de linguagem, que tipo de produto vai ser oferecido, uma vez que a gente tem só uma empresa realmente com capacidade de produzir algo em massa para o mundo inteiro assistir. Então, acho que vai se refletir na qualidade do que a gente assiste, vai se refletir na disponibilidade, né, do que se tem para assistir, e vai se refletir em termos de alfabetização midiática, como que as Uhum. pessoas estão sendo educadas mediaticamente, o que que elas, eh, de que forma elas compreendem o mundo através do audiovisual. Isso é uma coisa que eu particularmente me preocupo muito, porque a gente está vivendo num mundo onde o audiovisual é onipresente e a gente não tem uma educação de audiovisual. Uhum. Dentro dessa lógica onde a gente vai ter grandes empresas monopolizando Uhum. o audiovisual, seja no streaming ou no cinema, ou as big techs, que com seus algoritmos controlam, né, o que a gente assiste, o que chega para as pessoas, o que não chega para as pessoas, que linguagem é construída nesse processo. Então, Uhum. se a gente está o tempo todo exposto ao audiovisual, mas a gente não sabe ler o audiovisual, a gente está suscetível a coisas muito ruins. Não, eu acho que é interessante a utilização até do termo monocultura, Thiago, porque eu acho que tem toda a relação. Porque quando a gente É, pensa no processo de dimensão do estabelecimento do mundo das mercadorias, né, e entende como que esse fluxo de comércio tem como objetivo levar à lucratividade, a gente percebe que a própria indústria audiovisual trabalha nessa mesma linha. É uma monocultura mesmo, né, porque ela é voltada para a exportação, né, ela é voltada para a produção de um tipo de produto, de mercadoria, que vai criando esse monopólio, não só do ponto de vista produtivo, né, e do ponto de vista do processo organizativo, operacional da produção, né? Então você tem estúdios quebrando, você tem cada vez mais difícil fazer filme e tal, como você vai monopolizando culturalmente, né? Então, tipo, tem um certo, que nem você falou, um certo formato, um certo tipo de narrativa. E eu acho que até não é à toa que a gente vê como. É isso, né? Estão resgatando o Tom Cruise em Top Gun, é, sabe? O Stallone resgatou Mercenários, que inclusive, é. ó, esse é o meu fraco. Eu gosto muito do filme dos Mercenários, pô. É simplesmente. É que pra mim é brilhante, porque eu vejo aquilo, né? Todos aqueles homens fortes, sarados e 60 a mais, destruindo tudo. Pô, é simplesmente o auge da cultura do Capitão Pátria, né? Mas, tipo, eu acho que é interessante ver também como esse processo ele tá ligado à produção também de uma nostalgia, de um sentimento nostálgico, do tipo, olha aí, né? A gente vai resgatar o Top Gun, meio que requentar a fórmula, Aham. e como uma expressão da crise também, né? Porque, pô, os americanos, né, os estadunidenses, né, o centro ali da produção cinematográfica mundial, politicamente está em frangalhos, né? A sociedade deles está derretendo. Então, acho que é mais um desafio adicional, né? Como que você mantém esse controle desse fluxo de mercado, de produção, em um império em decadência, né? Então, eu acho que é a criação do monopólio, né? É a É, criação e a imposição de dinâmicas de consumo, sabe? Acho que isso faz é. sentido. E a gente vai ter, dentro desse cenário, uns processos que são comparáveis a processos de colonização mesmo, porque Uhum. a gente vai ter essas empresas como a Netflix e a Amazon e tantas outras, né, investindo no audiovisual brasileiro,
tipo, o que que significa, né? Usando a mão de obra local para produzir um bagulho que vai gerar valor para essa empresa que é estrangeira, e essa empresa ela não contribui nada de verdade pro, pro, pro audiovisual brasileiro, para a cultura brasileira. Esse produto que é criado aqui, que é brasileiro, ele acaba não sendo brasileiro, ele é da empresa, que Uhum. ele é de fora. Então tá tendo essa discussão aí sobre como que regulamenta isso. Então tem essa coisa de contribuir para a Condecine, para que essas empresas, pelo menos, contribuam um valor, façam uma contribuição para o Condecine, que é um fundo de produção audiovisual aqui no Brasil. É, mas é muito. O que está se propondo é melhor do que nada, mas ainda é muito pouco. Então, essas empresas elas estão aqui usando a nossa mão de obra para produzir um produto que é de exportação, que a gente consome aqui quase como se fosse uma coisa de fora, assim. Uhum. Então, é quase como se fosse assim, é um processo de colonização, de monocultura mesmo. Assim, Uhum. os impérios vêm aqui fora, pegam nossa cana-de-açúcar, produzem açúcar e vendem de volta para a gente. Então, vai se criando uma lógica de produção que tem um paralelo com colonização. Existe toda uma estrutura de divisão internacional de trabalho, então alguns setores inteiros da indústria para fazer um filme de Hollywood, você vai ter é, um setor inteiro que é produzido fora dos Estados Unidos, principalmente no Sudeste Asiático, em países com leis trabalhistas flexíveis, onde as pessoas podem trabalhar muitas horas, né? Principalmente a parte de efeitos especiais. Falei sobre isso no último vídeo que eu postei. Mas isso é uma parte de uma lógica que é muito maior. Então, a animação é uma coisa que passa muito por isso. Efeitos especiais é um negócio que passa muito por isso, mas não só isso, né? Esse boom coreano também passa por esse tipo de lógica, onde você vai usando, onde países imperialistas, empresas que vêm desses países imperialistas, usam países do sul global como mão de obra barata para produzir um produto que é muito caro, que depois vai ser vendido de volta para esses países Uhum. assistirem, minando a indústria local de audiovisual, com muito investimento, com muito lobby, realmente minando mesmo a indústria local e monopolizando aquela indústria local com produto estrangeiro. Então é uma lógica que replica imperialismo e colonização, assim, explicitamente, assim, a gente olha para isso e fala assim, realmente a gente tá, o século XIX nunca acaba. Ah, e é isso, é o processo de expansão do capital, né? E é muito É, interessante ver como a gente passa por um processo de valorização dessa indústria dos super-heróis. E eu acho que até mesmo por um processo de desenvolvimento das capacidades técnicas, né? Porque, tipo, você olha lá o uhum, filme dos Vingadores dos anos 80, que tá lá o Homem de Ferro vestido de tubos e conexões a manco, e, pô, tipo horrível, assim. Você olha e fala, nossa, isso aqui é realmente muito ruim. E aí você tem essa diferenciação, você tem todo esse momento em que vai ser investido muito dinheiro, e que nem você falou, né? Eu acho que é um reforço da lógica de dependência. é, É um negócio que eu já vi o Felipe Leão falar várias vezes também, né? Tipo, sim, eu nem sabia disso. Tipo, é um negócio que fui aprendendo de ter aham, cotas nas salas de cinema no Brasil, tal, para passar filme brasileiro. E aí o resto são, tipo, 7, 8 salas do mesmo filme, é. gerando uma grana Isso quando absurda. tem, porque a gente vai ver, a gente vê, sai desses grandes centros urbanos, a gente não vê nada. Então, o filme nem sequer chega. Então, mesmo nos centros urbanos, eu tava reclamando disso com uma distribuidora que eu trabalho, de filme, né? Então a gente tava conversando sobre os próximos lançamentos e tal, sobre cobertura e tal. E aí tem um filme que é muito legal, que inclusive estreou agora na Netflix esse ano, que chama Propriedade. É um filme pernambucano. E eu gostei muito e tal. Quem quiser assistir, vale muito a pena. E eu tava doido pra assistir esse filme desde o ano passado, porque ele estreou no cinema. Ele é de 2022, ele estreou em festivais em 2022, e ele começou a passar nos cinemas brasileiros em 2023. Eu moro em São Paulo, eu moro aqui no centro. Eu tava doido pra ver esse filme.
e eu não achava uma sessão. Eu tinha a sessão, mas era tipo quarta-feira, 3 horas da tarde. Quarta-feira, 3 horas da tarde, eu tô trabalhando, meu amigo. E olha assim, que eu trabalho, eu tenho um trabalho flexível, porque eu tô aqui gravando e tudo mais, assim. Então, assim, eu até consigo trabalhar, pegar 1 hora, assim, mas isso vai atrapalhar o meu dia de inúmeras maneiras. Imagina a pessoa que realmente trabalha de 8 às 17, de 8 às 18, a pessoa que trabalha, enfim, em um emprego que não tem flexibilidade, ou a pessoa que precisa realmente trabalhar muitas horas durante o dia, ou que trabalha durante o final de semana, enfim, a grande massa de trabalhadores do Brasil. Como que essa pessoa consegue assistir um filme brasileiro, sendo que a única sessão que tem é uma quarta-feira, 3 horas da tarde? Então, assim, tá lá, garantiu a cota. Mas é num horário que é completamente absurdo. Isso não só em filme brasileiro, mas aqui em filme brasileiro isso fica mais evidente, porque todos os filmes brasileiros que entregam, se não for um filme da Globo Filmes, e olha que mesmo na Globo Filmes ainda é bastante restrito, qualquer filme que é brasileiro, ele vai estar num horário que é completamente. E fica tipo 1 semana, 2 semanas. Aí vai lá o papinho mas é porque ninguém quer ver. Cara, como que você sabe se a pessoa quer ver ou não, né? Se não tem pra ver. Eu queria muito ver, eu já sabia que o filme existia. Isso já é Trabalha com uma, isso, tipo, você já é do porque eu trabalho nicho, com né? isso, já é nicho, assim, eu já sabia que o filme existia. Eu queria muito ver e eu não consegui ver no cinema porque não tinha um horário decente pra eu ver. Eu não tinha como ir numa quarta-feira, 3 horas da tarde. E aí, olha como isso reduz o nicho. Aí você vai lá numa sala de cinema, tem 3 pessoas na sala de cinema. E são as 3 pessoas que conseguem ver, assistir um filme. Então, assim, é um. é- Como é que você sabe? Eu vi alguém formular essa pergunta do. Não tem como você saber se as pessoas querem ver algo que não está disponível. Não tem como você saber Perfeito. disso. E aí, o cinema brasileiro ele passa por isso, assim. Só que eu acho que assim, isso, a cota de tela é algo que é fundamental para a gente discutir e tal, mas não só a cota de tela, né? A gente tem todo esse trabalho de distribuição e de tornar aquela produção relevante. Eu já falei isso em vídeo também, que é por que a gente acha que agora Bebê Rena, né, que é a série que está passando na Netflix, que várias pessoas estão assistindo e é o assunto do momento em um certo nicho aí de pessoas que gostam de cinema e audiovisual. É a série mais falada, deve estar sendo a série mais assistida. Como que você constrói esse interesse das pessoas em assistirem uma série como essa? É só porque a série é muito legal? É só porque a série está sendo muito bem avaliada? É só por causa disso? Claro que não. Você vai ter todo um trabalho de assessoria de imprensa, de construção, de mística. Então, essa série, por exemplo, ela é baseada em uma história real. Uma história real que foi vivida pelo roteirista da série. O roteirista da série, o criador roteirista da série e protagonista. Ele é o ator da série. Então, Nossa. ele tá interpretando uma história que é super traumática. Então, ele tá contando um trauma que ele viveu e ele escreveu, roteirizou, ele é o criador da série, escreveu e ele tá vivendo esse trauma de novo como um ator. Então, isso vai sendo disparado em todos os veículos de imprensa, todos os veículos especializados, tudo que é criador de conteúdo, de repente, está cobrindo essa série. Você vai construindo o interesse. Claro, essa série chegou em mim porque uma amiga minha me falou. Essa minha amiga me falou porque ela viu alguma outra pessoa falar. Chegou. Como que essa informação vai chegando? Não é orgânica. Não é porque a série estreou ali no Netflix e. Olha que interessante. Não, já tinha artigo em tudo que era revista, em tudo que era veículo especializado, em tudo que é lugar, newsletter, de coisas assim, uma série de coisas, assim. Eu não sei de onde vem o rastro inicial, eu não tenho como saber exatamente de onde vem de onde vem esse rastro inicial, mas eu tenho certeza absoluta que isso é um puta trabalho de assessoria de imprensa. Muito dinheiro investido para construir esse interesse, para construir esse interesse em assistir o negócio. Então, assim, é um trabalho que está ligado a isso, essa série da Netflix especificamente, as séries da HBO, ao filme da Barbie. O filme da Barbie tava lá, um ano antes do lançamento, tava lá vazando prints Hum. do Letterboxd da Margot Robbie. E ela colocando lá os filmes
cabeçudos como referências pro filme da Barbie. Depois, esse print caiu do ar, esse Ah, print foi nossa, apagado. que Aí parece que coisa! vazou. Aí você constrói um imaginário de um filme, de que esse filme não vai ser só um filme da Barbie. Esse filme vai ser um filme autoral. É um filme. Desde o momento que eles anunciam a Greta Gerwig, isso já cria esse imaginário. A Margot Robbie, ela é uma produtora que está sempre envolvida em projetos interessantes. Então ela não faz qualquer coisa, ela faz projetos interessantes. Aí vai saindo essas pequenas coisas, aí sai o trailer que tem a imagem do 2001, Odisseia no Espaço, Uhum, e isso vai. E aí veículos de imprensa vão lá, estão cobrindo, tá todo mundo cobrindo. E aí o fato de ter muita cobertura gera mais cobertura. E aí você vai criando, antes do filme estrear, tem uma história, uma narrativa antes do filme. Então isso vai construir um interesse. Esse interesse é dinheiro, é marketing. Eu não tô falando que o filme é uma farsa e que foi tudo comprado porque é muito dinheiro. Mas eu tô falando que não existe nada orgânico. Não existe esse imaginário, esse marketing todo, esse interesse. Ele é todo construído antes do bagulho começar. E aí eu acho que isso tem que ser construído. A gente vive nesse mundo onde as coisas são construídas assim. Isso não é construído dentro do cinema brasileiro, porque não tem dinheiro. As pessoas não têm dinheiro nem para fazer contratar criador de conteúdo para fazer stories, para divulgar o filme, entendeu? Só tem dinheiro Globo Filmes e olhe lá, sim, sim. sabe? Então você vai criando uma lógica circular onde não tem dinheiro. Aí, como não tem dinheiro, não tem essa construção de imaginário. Como não tem essa construção de imaginário, não gera interesse. Então, o filme já vai estrear com uma expectativa baixíssima de bilheteria, de audiência, de tudo. E aí ninguém assiste, porque ninguém nem sabe que aquele filme existe. Uhum, Então, a gente tem que lembrar que tudo isso é dinheiro, tudo isso é construção. Os Estados Unidos investem muito em audiovisual. Então, é dinheiro pra porra pra investir em filme. É subsídio, é dinheiro do Departamento de Defesa, é muito dinheiro do Estado pra fazer Hollywood funcionar. E pra construir essas coisas, não só pra fazer o filme acontecer, mas pra construir esse tipo de imaginário de que esse claro. filme, essa série, se você não assistir, você tá perdendo uma conversa muito importante. As séries da Uhum, HBO são assim, eles constroem esse imaginário. Parece que você tá perdendo alguma coisa. E, na verdade, a gente tá perdendo coisa o tempo inteiro. Eu agora tô deixando de assistir várias coisas. Eu tô deixando de ler várias coisas. Mas as séries da HBO, elas conseguem, através de muito marketing, muito dinheiro, construir essa ideia de que se você tá deixando de ver uma série da HBO, você tá perdendo o zeitgeist. Você tá uhum. perdendo O tempo da história, você tá o tempo da perdendo. história, Uhum. sabe? Então, essas coisas eu fico meio maluco quando eu começo a pensar nessas coisas. Não, eu acho muito foda porque tá muito relacionado também à própria reprodução do imperialismo, né? Tipo, é uma lógica de dependência que vai se acumulando, porque aí você olha, por exemplo, do orçamento do Estado brasileiro direcionado para o Ministério da Cultura e é uma piada, né? Tipo, você É. olha e fala, pô, como que você vai fazer qualquer coisa? Eu fui outro dia, pô, faz 6 meses. Eu fui para Minas Gerais e aí a gente foi para um evento numa cidade ali próxima, acho que era, não sei se era em Inhotim, não lembro, não era em Inhotim, não, era outra cidade, não vou lembrar agora. E aí a gente tava ali na cidade e tal, teve um evento e tudo que você olha de evento cultural na cidade é feito através de lei de captação pela Vale. Tá ligado? Então, tipo, quem patrocina a ocorrência de eventos culturais É, minimamente aceitáveis são as grandes empresas, que aí é, vão, é claro, né, pegar os maiores eventos, e eu acho que é. é pegar os grandes Não só eventos isso. e monopolizá-los, né? Monopolizar, e aí essas empresas usam isso para conseguir mais subsídio e para conseguir Uhum, mais liberação de regulamentação, porque aí essas empresas conseguem usar, eu estou investindo em não sei quantos milhões aqui em cultura, então isso aqui vai me dar um subsídio aqui na outra coisa, isso aqui vai me liberar para eu inundar uma cidade de lama daqui a 5 anos, sabe? Ah, não, mas a uhum, gente investiu aqui na cultura brasileira, estamos investindo aqui na cultura brasileira. O meu esposo, ele vem de uma cidade que é muito próxima dessas cidades onde tem deslizamento de lama. É uma cidade que chama Itabirito. E essa cidade, ela sim. tem
rota de fuga na cidade inteira. Pro caso de ter um deslizamento de lama A cidade na que eu fui é cidade. Itabira, fui conhecer a cidade do Drummond e é isso mesmo. Lá as pedrinhas lá que tem ferro em tudo quanto é lugar. É. E Bizarro. aí, eles têm uma série de ações dentro da cidade, de incentivo a pequenos empresários, incentivo a uma série de coisas, que aí isso vira moeda de troca para que eles continuem minerando da forma como eles mineram, para que eles continuem explorando a economia local da forma como eles exploram, para que eles continuem fazendo todas as coisas que eles fazem. E aí, o investimento em cultura, ele funciona nessa lógica também, sabe? Não, assim, é uma forma de monopolizar a cultura, de criar uma homogeneização também, mas é também uma moeda de troca para que se explore lei trabalhista, para que se explore lei ambiental, para que se desregulamente, para que isso vire uma moeda de troca para lobby, para que isso vire uma série de outro tipo de política, assim. Então, a gente tem essa discussão sobre Lei Rouanet, por exemplo, que é uma lei liberal, né? A gente fala da Lei Rouanet como se fosse uma lei de esquerda, e é uma lei que, na verdade, historicamente, né, as esquerdas sempre foram muito críticas à Lei Rouanet, porque ela é uma lei que coloca toda a prerrogativa para a iniciativa privada. Quem escolhe qual filme vai ser produzido ou não é a iniciativa privada, não é não é nem o Estado ou um comitê de cultura dentro de algum órgão do Estado, ou sei lá, qualquer coisa que o valha, Uhum. sabe? Não é nada assim, é uma empresa. Aí tipo, o governo libera para você captar o dinheiro. Aí você vai lá e bate na porta da Coca-Cola, sei lá, e pede dinheiro. Aí a Coca-Cola fala, beleza, a gente vai liberar isso aqui para você, mas é a Coca-Cola quem decide. E aí isso a gente vai tendo essas prerrogativas onde é sempre o dinheiro de fora, privado, né, de grandes corporações estrangeiras que decidem o que é produzido e o que é não. E hoje com o streaming é isso, assim, a gente tem a Netflix, a gente tem a Amazon, a gente tem a Warner, a gente tem uma série de empresas que produzem, produtos brasileiros, produtos nacionais que são vendidos como produtos nacionais, mas são empresas estrangeiras que usam a mão de obra nacional para eles lucrarem e eles usarem isso como moeda de troca. Ó, tô investindo dinheiro na economia brasileira, no audiovisual brasileiro. Isso é uma loucura, porque a curto prazo, eu tenho muitos amigos que trabalham no audiovisual, que fazem cinema. A curto prazo, o que você tem cara, é no streaming que tá o dinheiro. Eu tenho trabalho hoje por causa do streaming. Curto prazo é isso. A médio e longo prazo, a gente vai ter monopólio, a gente vai ter desregulamentação, a gente vai ter uma série de inteligência artificial. Então, Uhum. esse trabalho que tem hoje, ele não está garantido daqui a 5 anos. A tendência é que ele seja cada vez mais sucateado daqui a 5 anos. Na verdade, ele já está sendo sucateado hoje, né? Já está sendo extremamente sucateado hoje. E a tendência é que isso tenha mais, que essas moedas de troca, né, esses acordos, eles sejam usados para sucatear ainda mais, para desregulamentar ainda mais, para que a contribuição em fundos de audiovisual seja cada vez menor, para que esses profissionais de criação sejam todos substituídos parcialmente ou integralmente por inteligências artificiais, sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de retorno para a sociedade, né? Então, assim, é o mar aberto, assim. Faça o É, que vocês quiserem. e é uma parada de cada um e é a lei da natureza, né? No final das contas, são só essas grandes empresas que vão deter essas grandes estruturas que vão ser capacitadas de poder produzir nesse volume, de poder produzir, como você tinha É, comentado, nesse tipo de ritmo, né? é, Cara, é muito louco, porque quando você para pra ler, por exemplo, nada, olha aí, né? Quando você para pra ler o Imperialismo do Lenin, isso não é uma propaganda leninista, tá? Mas foi verdade, gente, desculpa. Mas você para pra ler isso e é impressionante como esse desdobramento sobre a expansão do capital, né? A expansão dessa dinâmica vale para várias dinâmicas da vida, né? E aí você comenta uma parada que eu acho interessante também, que é o quanto a gente está cada vez mais imerso dentro do consumo de determinados produtos de cultura que são hypados na nossa cabeça constantemente, né, sobre várias... E é isso, não é dizer, o filme é ruim ou o filme é do mal, né? não, Não é isso, não é isso. É falar que, ó,
não tem bobo no futebol, né? Não tem bobo no cinema, né? É isso, não tem. E aí, como... Mas o filme ele existe dentro de uma lógica de produção. E aí a gente tem que ter isso em mente, assim. A gente pode gostar, pode não gostar. E aí a análise de crítica, é isso que eu tenho cada vez me preocupado mais. Assim, quando a gente olhar, fazer uma análise crítica midiática. Tipo, eu tô olhando para esse filme e eu quero analisar quais são os problemas dele. Separar isso do modo de produção, separar isso do contexto econômico onde esse filme surge, vai cair quase sempre numa análise superficial. Quase sempre. Você está olhando o filme fora de contexto. Então você está olhando, porque o filme tem um olhar, o diretor filmou de tal jeito, a fotografia. Vai virando quase que um descritivo técnico Uhum. do filme. E aí você não tem uma lógica de. Você não olha, não tem uma visão maior da coisa. Não digo isso porque todo mundo é obrigado a contextualizar tudo o tempo inteiro, em todos os aspectos. Sempre vai ter alguma. A gente sempre vai ter como é que chama? Um olhar enviesado, assim, para alguma Uhum. coisa. A gente vai estar deixando de olhar alguma coisa. Eu não me proponho a pegar um filme e observar tudo que está ali, sendo dito ali. Mas sabendo que a gente tem pontos cegos, é importante a gente. E esse ponto cego está sempre ligado, né, a essas narrativas que são hegemônicas, porque se é hegemônico é como se fosse da natureza, né? Isso, sim. Se é hegemônico, vem da É natureza. consensual, é Então uma coisa do a gente natural. naturaliza. Uhum. Por ser da natureza, é naturalizado, então a gente nem olha para aquilo. Então, quando a gente faz o exercício de olhar para o hegemônico, de olhar para o modo de produção, eu acho que isso faz a gente ter uma visão daquilo um pouco mais rica, né? Não quer dizer que precisa ser assim o tempo inteiro, mas é uma preocupação que eu tenho quando eu vou olhar para alguma coisa, tipo, de olhar de onde ele veio, de olhar por que veio, de onde veio o dinheiro para produzir aquilo, de onde vem, como que se faz aquilo, como que você olha pro, para mão de obra, a gente olhar para como que a gente tem essas discussões, por exemplo, sobre debates raciais em Hollywood, debates raciais, representatividade. Como é que se fala de representatividade, sobre debate racial no audiovisual, sem falar de divisão internacional de trabalho? Como é que você fala isso? Sendo que tem uma lógica racial que impera em tudo, Uhum. que, sabe, que tá ali, Que né? é, que é o que Quem monta a são as estrutura, né? É é, isso. quem que são as pessoas que estão sendo hiperexploradas? Essas pessoas estão sendo hiperexploradas aqui. São pessoas que vêm de um lugar específico do mundo, que são hiperexploradas para que esse produto que está se vendendo como um produto emancipador e que tem um discurso super é, emancipador e antirracista seja é, enaltecido por esse discurso, enquanto tem um bagulho por trás ali que só reforça Sim. a lógica de exploração racial. Então, são coisas que eu me preocupo o tempo inteiro. Não quer dizer que eu falo sobre isso o tempo inteiro, mas são É, coisas que fazem parte do meu universo de preocupações. e é até um negócio que a gente comentou na live hoje um pouco mais cedo, que é a gente conseguir apontar para além das questões das contradições que são mais imediatas no nosso processo de análise, para conseguir justamente dar uma substância mais concreta para entender qual é o contexto em que aquilo está sendo produzido, veiculado e tal, porque isso faz toda a diferença quando a gente vai ver o processo de produção, distribuição dos filmes, e isso impacta a vida de todas as pessoas, né? Tipo, é um negócio que está sendo produzido nesse fundo que no final, cujo objetivo no final das contas é um pouco esse com a preocupação com o desenvolvimento técnico, né? Então, tipo, é isso, sabe? Você vai assistir um filme no IMAX, motherfucker, som, não sei o que, super imagens e pá, não sei o que. E, tipo, é cada vez mais um esforço para tentar produzir um tipo de experiência com o cinema, né? Acho que até pensando muito numa narrativa benjaminiana, tipo, pensar o cinema sobre um aspecto de, bom, o público precisa se engajar, o público precisa viver essa experiência narrativa. E ele é cada vez mais retirado disso, né? Com Uhum, essa mercantilização que uhum, acaba criando uma... Eu não gosto muito desse termo, né? Porque parece uma coisa meio religiosa, mas essa profanação da arte, né? Essa coisa meio... É uhum. tudo igual e tal. E aí você precisa... Olha aqui, só que aí o IMAX custa R$ 80 a entrada, né? E aí se você assistir fora do IMAX, É, você tá perdendo a experiência. é, Você tá é, segregando cada vez mais é. aqueles que consomem e aqueles que não podem consumir, né?
É. Não, exatamente isso, assim, quando foi chegando essas coisas de 3D, IMAX, nossa, eu tenho 3D, pavor, nossa, eu 3D dá tenho até um pavor, arrepio. eu só queria sentar na sala de cinema e ver um filme, mas aí não, você tem que ver no 3D, no IMAX, se você não ver, você vai perder a experiência e tudo mais, Claro, né, o Felipe Leão, ele teve um vídeo dele que ele falou isso mesmo, assim, tipo, essas experiências ideais, assim, se você não assistir no cinema, tipo, cara, você tem que assistir o mais próximo de uma experiência ideal que as suas condições materiais te permitem. Eu acredito muito nisso, sabe? Assim, eu tenho assistido cada vez mais filme brasileiro e apesar de ter muita coisa disponível, mais hoje do que tinha alguns anos atrás, ainda falta muita coisa. Então eu tenho assistido muito lá, naquela locadora lá, né? E aí eu vou lá e eu tenho que assistir no computador. Ou então, assim, quando eu tô com disposição, eu vou lá e faço uma gambiarra pra jogar pra televisão, assim, e dá certo e tal. Mas às vezes eu tô com preguiça, às vezes eu quero assistir, às vezes eu, pô, vou jogar aqui e vou assistir no avião, entendeu? Porque tô indo pra casa do meu pai lá, aí fiz, esse filme aqui eu vou assistir no avião. Tipo, é a experiência horrível de assistir no avião. Só se você não tiver com um fone de ouvido muito bom, você vai ficar ouvindo o barulho da turbina do avião e não vai ver o filme. Mas, cara, foi o que foi o que deu pra fazer. Dentro das É, minhas limitações de trabalho, foi o que deu. É melhor eu fazer isso ou é melhor eu não assistir nada, não assistir nenhum filme? A gente tem que ver. Tem um monte de filme brasileiro aí que você assiste de graça no YouTube, em 480p. É melhor que a pessoa assista em 480p do que a pessoa não assistir nada, do que a pessoa não assistir nenhum. A pessoa não ter educação midiática sobre o cinema brasileiro. Tem que ter, sabe? Assim, tem que ter esse tipo de coisa. E aí, mas aí não, aí vem essa coisa do capital e vem tudo isso onde ele constrói esse imaginário fetichizando esse tipo de experiência, fetichizando numa lógica realmente de consumo mesmo, onde você tem que, tipo, pagar R$ 80 por um ingresso do cinema, porque senão você não vai ter a experiência ideal, e tem que ser a experiência ideal, porque não é o filme do Nolan. O filme do Nolan, e esse filme do Nolan tem que ser a arte mais pura e autoral que o cinema de Hollywood pode produzir. Então, tem que ser aquela coisa fetichizada. É pavoroso, assim. tem que plantar o milho para poder fazer Tem gravar que a cena plantar o de milho. Interestelar. Tem que Tem que plantar o plantar o milho. milho. Tem que plantar o Tem que milho. plantar o milho. Ah, e é uma. Eu acho que é muito interessante de ver. Eu estava lendo um texto também do Lenin sobre o tema, porque o Lenin comentava que o cinema era a arte mais importante para a revolução dos trabalhadores. Era o método de arte mais importante porque tem todo esse desenvolvimento técnico de É, alcançar as massas, de você conseguir produzir esse sentimento narrativo. E ele tem um texto que ele fala uma parada muito interessante, que ele fala sobre a permissão de entrada de filmes lucrativos. Então ele fala ali, ó, pode ter filme de indústria, não tem problema aqui, porque, tipo, desde que não seja um filme contra-revolucionário e tal. E assim, né? Aí vai falar, o Lenin, porque aí vai pegar alguém da internet da direita, essa grande comunidade, vai pegar o código e falar: olha aí, a prova que o comunista é censura. Pô, é só você ver, você consegue assistir algum filme que questione muito a ordem hegemônica? é Consegue? Você tem difícil. disponibilidade? Não. Não, né? Não, até para se produzir um filme desse já demanda uma série É a guerra de de classes coisa. acontecendo, né? É. Não, e a censura, ela existe, né? E a censura, ela é uma parte da vida. Assim, ela é uma ferramenta que é parte da vida. A gente é censurado no capitalismo também, sabe? Essas questões de classe, R$ 80 pra você assistir um filme, esse filme, ele é democrático? Claro que não, é R$ 80 pra assistir o ingresso e tá passando que horas? Quem é que pode sair do trabalho pra assistir esse filme, sabe? Uhum. Então, não, é a discussão clássica, assim. É liberdade é o quê? É liberdade de você ser explorado ou passar fome. Os termos de liberdade, onde a gente discute na lógica de consumo, são esses. É a mesma liberdade que uma pessoa que mora num deserto alimentar, que tem no Brasil, de comer ultraprocessado ou ultraprocessado. A pessoa tem a Uhum. liberdade de comprar comida, se ela tiver o dinheiro para comprar comida, e se tiver a comida disponível num deserto alimentar onde ela mora. Né? Então, a pessoa pode tomar um suco industrializado ou um suco de fruta natural, que não vai ter, porque ela não vai poder comprar. Se tiver, vai ser 4 vezes o preço do suco industrializado. Então, as liberdades são nesses termos.
Liberdade de expressão ou liberdade de consumo, liberdade de ir e vir. Tipo, todos esses discursos sobre liberdade, eles são discutidos dentro desses termos, dentro dessa Abstração, desses né? desses portões. Você cria um portão, assim, ó, daqui pra cá você pode passar, daqui pra lá é você, se vira. Aí você vai, quer lazer? Ah, tem o campinho de futebol lá, do seu bairro. E nem Aqui no isso. centro de São Paulo a gente tem museu, a gente tem isso, tem aquilo, tem cinema de rua, tem lá, da ponte pra lá é outra realidade, Uhum. são outros acessos. Sim. É outro acesso e que É. reforça esse aspecto, essa divisão, né? Esse aprofundamento, né? E aí você vê o quão impactante é isso, porque tem nesse texto, aí o Lenin coloca que é importante ter esses filmes, mas que a prioridade era de fazer filmes que contassem a história dos povos para além dos montes rurais, que é onde estavam as Aham. populações que nunca tinham visto nada daquilo. Então, que era muito importante ver que a construção dessa unidade, dessa compreensão, era para lá. Tem um filme disponível no YouTube também, que é um filme soviético chamado Miminó, que é um filme que mostra esses oficiais soviéticos pegando um helicóptero, é um filme georgiano que sai ali da Geórgia, da Armênia, e vai levar cinema às aldeias de camponeses no meio do nada, né? Porque não dá, né? Não dá para você instalar um Uhum. cinema ali, então você faz o que dá para fazer e levar e tal. E eu acho que são iniciativas cada vez mais reduzidas, né? Pautadas por essa lógica de expansão dos mercados, de Uhum. mercantilização. Não é à toa que, pô, você vê, né, Brasil, agora, São Paulo, né, a gente tem vários cinemas que foram ameaçados de serem fechados Uhum. várias vezes, porque não tem dinheiro para se manter. É. Tipo, é o bagulho E aí mais idiota. vem uma empresa lá, e aí tinha lá o Belas Artes, que ficou por alguns anos como Petra Belas Artes, porque aí vem uma empresa e salva, mas aí blá 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 blá, aí a empresa sai e deixa o cinema largado. E agora tá acontecendo com o Itaú, assim, tava lá, Espaço Itaú, dadadadá. Quando era Unibanco, tinha umas políticas de distribuição um pouco mais robustas. E aí veio o Itaú e compra o Unibanco. Aí o Itaú absorve essas políticas culturais do Unibanco, mas já meio sucateado. E aí fica lá o cinema largado, 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 largado. Agora vai sair o Itaú vai sair de todas as salas que são o Espaço Itaú, e esses cinemas Sério? vão ficar lá. Não vai ser mais Espaço Sério? Itaú. Aham. Caralho. Saiu. Ou foi. Acho que foi ontem. Se não foi ontem, foi anteontem. Mas acho que foi ontem. Saiu o anúncio oficial. E foi assim, de uma hora pra outra. Não teve nenhum tipo de. Não era uma coisa que. Acho que quem devia estar trabalhando nesses espaços já devia saber que isso estava para acontecer. E aí eles vão ficar só com o projeto que eles têm de streaming, que é um aplicativo que eles transmitem filme lá, que eu não sei até onde, até quando vai ficar, assim. E aí todas as salas de Itaú vão deixar de ser Itaú, e aí essas salas de Itaú ainda tinham uma certa política de cota, de ter uma certa diversidade de filmes. E aí quem é que vai assumir essa bucha de administrar essas salas e vai ter essa preocupação de diversificar a oferta de filme lá? Não vai ter. Assim, meu palpite é que não. Mas, É só sim, é assim, mas não tem como saber. É só a história só surpreende quem nada é, dela entende, né? Como é. diria o velho barbudo, porque afinal de contas é isso que a história se mostrou É. até agora, né? Então o problema, um dos problemas, né, desse tipo de política onde você coloca lá serviço de uma empresa privada que vai administrar aquilo ali porque é investimento em cultura e tarará. Um dos problemas é isso, assim, um dia essa empresa vai sair, porque é um mecenato, né? Então, assim, você vai ter uma pessoa que, vamos supor, se eu fosse bilionário, assim, mas, assim, eu poderia, tipo, investir muito do meu dinheiro em salas de cinema. Sim. Mas aí, quando eu morresse, quem é que vai ficar com essas minhas ações e todo o meu dinheiro? Vai ter esse mesmo interesse? Possivelmente não, é um mecenato, né? Só tá ali de pé porque tem uma pessoa que gosta muito de cultura, que gosta muito de cinema, e ela quer investir. Mas aí
a estrutura que está em volta disso, ela não está interessada em arte. É porque tem uma pessoa que ela está interessada na arte, mas a estrutura ela não quer. A estrutura ela está interessada na arte dentro de uma certa lógica. O mais importante, acima de tudo, é a margem de lucro. Então, se for para jogar arte no fogo, para ter uma margem de lucro maior, a arte vai tocar fogo. Não tem jeito. Perfeito, perfeito. Ti, a gente tá. Não, muita intimidade. Tá dando já meio-dia, e aí não quero te segurar muito. Então, E. Não, tá tranquilo. tá tranquilo? Ah, então. Tá. Não, tá suave. É porque eu lembrei que quando a gente tava conversando, eu não cheguei a estipular um horário. Eu falei, puta, será que é aquele Não, momento vamos de. mais um pouquinho, não tem problema. Você tem mais alguma coisa para perguntar? Não, eu tenho várias coisas pra perguntar. Eu ia perguntar se tem alguma coisa pra fazer. Eu ia falar, não, eu sou streamer, eu não tenho emprego, eu sou desempregado. Eu sou desempregado. Mas eu acho muito legal de perceber o quanto esse tipo de crítica ele é fundamental, porque aí a gente escapa um pouco daquele discurso que muitas vezes aparece e que é propagandeado pelos setores da classe dominante, da direita tal, de que há uma cultura, um processo. É justamente o contrário. Tipo, não existe. A gente tem visto que é o contrário. Não tem movimentos que visam retomar o cinema ou de retomar essa perspectiva do desenvolvimento de uma indústria cinematográfica nacional e tal, que seja voltado para as pessoas poderem pensar, para as pessoas poderem, enfim, vivenciar outras realidades. E aí eu acho que até interessante ver, né, de novo, o lance do papel da nostalgia como isso aparece em outros circuitos, né, tipo, por exemplo, a trend das Threadwives, né, que virou uma coisa, assim, é essa nostalgia por esse passado idealizado, é a nostalgia com outras produções que pararam no meio do caminho e que pegam os millennials no coração, sabe? Então é sempre esse hype que vai sendo gerado para poder continuar esse circuito de reprodução, né, de mercantilização. O Mark Fisher fala que é o lento cancelamento do futuro. Muito bom. Mark Fisher é bom demais, né? É Nossa. bom demais. Ele fala isso, é o lento cancelamento do futuro. E aí eu acho que é isso. Eu acho que a nostalgia hoje. Antigamente a gente falava, né, de ciclos de nostalgia. Antigamente, eu digo assim, eu lembro de as primeiras leituras que eu fiz sobre nostalgia na arte, nostalgia no cinema, nostalgia na cultura pop. Falava muito de ciclos de nostalgia, que a gente volta 20 anos, aí tem os ciclos de 40 anos e tudo mais. E aí eu acho que hoje tá imperando mais essa lógica do lento cancelamento do futuro, né? Porque é a perspectiva do fim da história. Então a gente não tá vivendo uma era que, que, que será seguida de uma outra era e que, enfim, mesmo dentro dessa perspectiva linear de tempo, que já é meio problemática, mas a gente não está vivendo, a gente não o futuro meio que acabou, assim, dentro dessa lógica de capitalismo tardio, é o fim da história. Então, tudo que é para trás é meio que amalgamado e, ao mesmo tempo, comodificado. É um produto. Eu estava assistindo um filme muito bom, inclusive, que chama Sem Coração, brasileiro. Filme alagoano. Eu fiquei encantado com esse filme. Tá passando no cinema em algumas cidades. Quem quiser procurar, vale muito a pena. E esse filme, ele se passa nos anos 90. E eu achei muito interessante porque o filme, ele parece um filme que se passa nos anos 90, mas se você pensa, sem ver esse filme, né, antes de ver esse filme, se você pensa assim, um filme que se passa nos anos 90, você vai construir na sua cabeça, possivelmente, uma série de signos que são muito próximos dos anos 90. Tinha até uma novela, um tempo atrás, que se passava nos anos 90, e aí tinha uma abertura muito específica, com uma estética muito específica, e que tocava um Eurodance na abertura. Era uma música Eurodance, assim, e aí tinha o jeito das pessoas se vestirem e tal, que é uma estética muito empacotadinha, assim. Anos 80 é isso aqui, são esses signos. É você digitar no Pinterest estética anos 90, e aí você pega aquele board todinho, joga no chat GPT ou alguma inteligência artificial, e ele gera um negócio lá que é anos 90. É uma comodificação dos anos 90. Não é os anos 90 de verdade. Quer dizer, pode até ser, em algum aspecto. É um pedaço muito específico dos anos 90, é uma metonímia dos anos 90, talvez, a gente possa usar esse termo. E aí essa metonímia, ela toma conta
de tudo, porque aí os anos 90 aconteceram no mundo inteiro. Uhum. Então, assim, aqui no Japão, na África do Sul e nos Estados Unidos e em tudo que é lugar do mundo. Mas quando a gente imagina anos 90, a gente imagina uma versão empacotada dos anos 90 que é fácil de replicar, que é fácil de comodificar, que é fácil de você colocar uma marca em cima e você vender aquilo como um conteúdo publicitário. Tem toda uma construção estética e narrativa para dizer que aquilo ali é anos 90 e a gente associar aquilo aos anos 90. Esse filme, ele é um filme que se passa no litoral alagoano, numa cidade que fica a muitos quilômetros da capital, não lembro exatamente onde é, mas é uma praia que, tipo, não é um lugar inventado pro filme, é um lugar que existe. E ele lembra os anos 90 de uma perspectiva mais afetuosa, porque ela foi, em vez de ela pegar, a diretora, né? Em vez de ela pegar uma buscar uma experiência universal de anos 90, ela foi na experiência dela. O filme é todo baseado em memória, então tem uns momentos muito específicos de situações muito específicas de você viver numa cidade pequena, litorânea, alagoana, com seus primos e amigos dos anos 90. E tem uma cena muito bonita que é uma menina usando uma folha de bananeira para se proteger da chuva numa bicicleta. Então são cheios de pequenos detalhes assim. Então você fica o tempo todo com essa nostalgia sendo despertada, Uhum. mas ele não é caricato, né? Isso que eu fiquei muito. Me fez pensar muitas coisas sobre isso, sobre como a gente está acostumado a pensar sobre o passado dessa forma codificada. Esse negócio da Threadwife é um Uhum. pedaço de uma experiência do passado. A própria essa ideia da família nuclear americana dos anos 50 é um recorte muito específico da sociedade americana, que durou um período muito específico lá da história deles, mas que de repente cria parece que aquilo dominou não só a sociedade americana, mas o mundo inteiro, através Uhum. de ideologia, através de exportação de ideologia também. E aí aquilo vira um signo de no passado era assim. No Uhum. passado as coisas eram melhores porque eram desse jeito. As mulheres ficavam em casa e os homens iam trabalhar e as crianças eram felizes e todo mundo vivia numa casinha de subúrbio com cerquinha branca. Todo mundo quem, meu amigo? Todo mundo quem? E, e aí são essas coisas de comodificação, né? De você ter uma Sim. estética. Anos 80, aí vem Stranger Things. Uhum. Aí vem até anticomunismo no meio do pacote também, né? Vem Anos até 80, né? reaganismo. É isso, Vem anos até o 80. reaganismo junto, né? Uhum. Aí, então, assim, olha como é bonitinho empacotado. Aí tem lá a ação da Netflix na CCXP com o lugarzinho lá para você fingir que você tá em Stranger Things. É tudo muito empacotado para se tornar uma experiência de consumo. E é mais ou menos isso, Não, assim. era isso que eu ia comentar. Tipo, é muito interessante ver como tem esse processo de retomada do passado, no sentido da produção de uma experiência histórica narrativa que possa, de alguma maneira, reforçar os interesses daqueles que estão produzindo aquela experiência histórica e narrativa, né? Então, tipo, eu acho que é interessante também ver. Eu gostei muito dessa ideia da nostalgia de um futuro perdido, né? Porque É. a gente pode ver que, de alguma maneira, essa hegemonia do discurso que constituiu a Pax Americana, né, dos anos 80, dos anos 90, o fim da história, ela está em crise, né? Ela se encontra em um momento de questionamento. E eu acho que não é à toa que a gente vê ressuscitar essas figuras, essas imagens, esse tipo de discurso que de alguma maneira retome aquele aspecto da nostalgia americana dos anos 80, com Top Gun, por exemplo, e que está tentando a qualquer custo se agarrar em alguma coisa, né? Em Uhum. produzir artificialmente essa memória que é uma memória É. dedicada a uma experiência histórica específica e transformá-la, né, em um consenso geral, né? Eu acho que transformá-la nessa ideia que vai ser entendida como o senso comum. É. É isso, né? Ah, como é que era os anos 50, né? Ah, família feliz, a cerquinha, né? Olha que vida maravilhosa, né? E as pessoas simplesmente esquecem, né, da Ku Klux Klan, né? Simplesmente isso. Por quê? Porque não condiz, não diz respeito a essa experiência que tenta ser produzida, né? E aí você tem essa de alguma maneira,
Não é aquilo, de novo, do Benjamin, né? Não é aquilo da escovação da história contra apelo. É justamente o contrário. É você tentar produzir narrativas e memórias e dinâmicas que vão, né? Uhum. Vão atropelando É, todas as outras coisas, assim, né? é, E é o progresso técnico e essa coisa é, de, olha que lindo como a gente está desenvolvido, olha quanta coisa dá para fazer. E não dá para fazer nada, né? Tá todo mundo cansado, todo mundo fudido, todo é. mundo que não dá para fazer Tava me nada. lembrando, eu tava assistindo um vídeo no TikTok ontem. Se eu quisesse parecer chique, eu ia falar, eu li no artigo, mas na verdade foi um vídeo no TikTok que eu assisti ontem, que era uma menina falando como o filme de desastre, o filme de desastre e todo tipo de cultura, de produção cultural focada em desastre mudou muito nos últimos anos. E aí ela escolheu um filme e um anime pra falar sobre a diferente forma de como os desastres estão sendo retratados. E aí ela citou um anime que chama. O nome em original é. O nome em inglês, né? Que ela tava falando em inglês. É Zombie 100. Tipo, zumbi 100. Aí eu fui Uhum. procurar e é tipo 100 dicas para viver no apocalipse zumbi. É alguma coisa nesse sentido. O pessoal que gosta de anime aí deve estar ligado já. Mas esse anime tá na Netflix, eu nunca assisti. Mas é um anime que se passa durante um apocalipse zumbi. E o personagem principal, ele se vê vivendo num apocalipse zumbi. E ele tá feliz pra caralho porque ele não vai precisar trabalhar. Ele tá tipo, Meu caralho, ainda Deus! bem que tem um apocalipse zumbi, eu não vou precisar trabalhar, assim. E aí, é uma comédia mesmo. Ele é mais no caminho da comédia, assim, que é tipo, ele tá muito feliz porque ele não vai trabalhar. E o outro filme que ela falou, eu esqueci. Se quiser, depois eu tenho anotado aqui. Aí, se quiser, depois eu te passo. Mas é um filme que é dentro de uma nave espacial, que é um. Acho que é um casal de astronautas que eles estão numa. É bem, bem futurista, assim. Então é uma nave espacial que tem um monte de coisa e tal. E aí essa nave fica perdida no espaço. É, e eles percebem que eles não vão conseguir voltar para casa, eles não vão conseguir voltar para a Terra. Aí eles começam a viver uma vida, tipo, meu, já que a gente não vai voltar para a Terra, vamos comer toda a comida que a gente tem aqui armazenada, vamos fazer festa, vamos viver a vida do jeito que a gente gosta, vamos ficar muito felizes e tal, até que eles voltam pra Terra. E aí eles ficam muito tristes porque a vida na Terra é uma merda. E a vida que eles tinham na nave espacial, quando eles estavam perdidos, achando que eles iam morrer, era muito melhor do que a vida na Terra. Então ela tava falando desse tipo, dessa diferença de perspectiva, assim. E aí eu lembro de uma pessoa nos comentários falando assim que, putz, a pandemia foi horrível e muita gente morreu e realmente foi um negócio pavoroso, tenebroso e tudo mais. Mas em certa medida tinham, naqueles primeiros meses, tinha uma certa perspectiva quando a gente tava achando que o mundo ia acabar, assim, uma certa perspectiva de liberdade, de tipo, eu não preciso pegar ônibus para ir pro trabalho hoje, eu não preciso. Você vai tendo. E eu vejo muito isso, eu vejo muito em diferentes perspectivas, em diferentes recortes, relatos do tipo, a pessoa que tá indo trabalhar, ela fala assim. Cara, se eu me jogar aqui dessa linha do trem, vai ser melhor do que ir trabalhar hoje. Assim, se a Uhum, pessoa fala uma ideação, assim, né? uhum. De, de vida, assim. A Acho que perspectiva de futuro, de tipo, eu não vou me aposentar, eu vou morrer sofrendo muito, e a minha velhice vai ser horrível. E o desastre vem como uma maneira externa, né? Onde você tira o seu poder de ação uhum, uhum, na mudança. uhum. Então, em vez de você se organizar, essa é a parte talvez um pouco problemática, mas assim, em vez de você ativamente lutar pelo fim de uma ordem social, vem algo externo e muda para você. Veio um É um apocalipse meteoro. zumbi, vem um meteoro, vem um apocalipse. Uhum. Inclusive, é até aquela brisa daquele filme Não Olhe Pra Cima, né? Tipo, É, é trabalhar muito nessa perspectiva. E eu tenho uma outra animação na Netflix também, que é Carol and the End of the World, que é muito interessante porque eu acho que essas narrativas. Isso é muito bom, porque a retirada dessa agência do sujeito histórico é uma coisa muito importante, porque aí vai ficar mais fácil você pensar o fim do mundo do que pensar o fim do capitalismo, né? é, E aí você consegue é, garantir
a Eu vi continuidade aqui do no chat o processo. pessoal tava perguntando o nome do filme e eu achei aqui, vou falar aqui pra quem quiser assistir. Chama If You Were the Last. Quer dizer, se você fosse o último, em inglês. Esse filme não tem pra assistir em nenhuma plataforma. Façam o que estiverem ao seu alcance para assistir, se vocês quiserem assistir. É isso, faça um filme cair do caminhão, né? Eu gosto dessa ideia de pensar como essas narrativas estão sendo construídas, e nessa animação Carol and the End of the World é muito interessante porque você percebe que é esse elemento externo que vai produzir alguma forma de redenção, que vai produzir alguma forma de salvação, né? Da salvação daquela experiência terrível. E nesse da Carol é muito bom porque qual que é a narrativa? O meteoro tá vindo e ele tem o reloginho, tá contando. E aí a galera vai viver, né, a boa vida, vai aí viver aquilo que é a experiência da plenitude, da felicidade, né? Viver intensamente, né? Ir no show da Madonna no Rio de Janeiro. E aí Estarei lá, inclusive. Nossa, muito bom. Nossa, muito bom. Boa sorte. Sabe Deus, sabe Deus. Sabe? Espero estar aqui na segunda-feira aí. Não, estamos todos aqui, ó, mãozinha do WhatsApp. Mas, e aí a Carol, que é essa menina, tipo, ela não quer ter essa vida. Aí ela encontra um lugar em que ela trabalha. Em que ela vai trabalhar, porque ela sente falta do trabalho. Então, eu acho que é muito doido, porque é uma troca de polaridade dessa experiência. Então, ou é o apocalipse que te redime, ou é a volta para uma certa normalidade que te redime também. Né? Meio que naquele papo de nenhum nem outro, o equilíbrio, né? Um pouquinho de apocalipse e um pouquinho de trabalho, né? E aí, no final das contas, você tem essa produção narrativa que vai produzir uma experiência completamente individualizada. Completamente, tipo, o que importa é... né? Sim. Você não tem poder de ação sobre o mundo. Eu acho que tem muito essa sensação de impotência, né? Diante da barbárie. E eu acho que esses filmes... Eu não assisti nenhum desses filmes que eu citei, né? Nem esse anime, nem o filme. Nem esse da Carol também, que eu não vi ainda, então eu não posso falar muito. Mas em outros filmes, né, que a gente vê por aí, assim, você vai ter essa ansiedade em relação à impotência. Então, Não Olhe para Cima tem muito isso, assim, de você simplesmente você tá sujeito à notificação do seu celular, né? Então tem uma hora que a Julia Roberts acorda e ela vê um monte de notificação antes do sinal se perder de novo. Então, ela tem que construir sentido a partir daquele bando de notificação. Se vira, minha filha, constrói sentido aí. Tipo, a gente não tá vivendo nesse mundo que ela tá, a gente tá conectado. Mas a gente também tá tendo que construir sentido através de fragmentos, porque a gente não tem contexto de nada. A gente é só bombardeado por um monte de estímulo e a gente tem que se virar para construir sentido em cima daquilo e a gente não sente, né? A gente sente que não tem controle sobre nada. A gente só é vítima do algoritmo. O algoritmo joga pra gente, a gente nem procura mais, né? Então a internet deixou de ser uma coisa onde você vai e busca o que você tem interesse. Você reage ao que jogam para você. E reage e, na melhor das hipóteses, você constrói algum sentido em cima daquilo. Que sentido você vai construir? Aí sabe Deus, porque aí vai ter esses agentes que tem muito, muito poderosos que vão te proporcionar, vão te entregar de presente um sentido empacotado, construído, que interessa muito a eles, né? Que vai ser de muito interesse. Assim. E que vai acabar com a sua angústia, né? Olha aí, esse aqui é o resultado. Acabou, você não tem mais que se preocupar com nada. Nada. Vai te oferecer uma narrativa pronta, onde você sabe onde está o problema, quem é o inimigo, o que precisa ser combatido. E aí vem pessoas como, sei lá, você, ou outros comunicadores aí que estão tentando mostrar que o mundo é mais complicado, sei lá. Acho que explodir a história. Eu acho que explodiu o contínuo da história, porque eu acho que eu sinto que eu concordo total, assim. Eu acho que
a gente, de alguma maneira, vai ajudando, vai contribuindo, vai participando também, né? Não só enquanto um agente, né? Tipo, eu tenho. Eu falo aqui para as pessoas, né, gente? Vocês não têm que me escutar porque eu sou famoso ou porque nada disso. Porque, tipo, porque a gente precisa construir essa relação concreta com a realidade e eu acho que isso ajuda a explodir esse conformismo. Esse aspecto que nem você falou, esse aspecto problemático da história cronológica. Da concepção cronológica de tempo que faz com que a gente vá seguindo a boiada e vá embora. Né? E vai embora. E é natural, né? É natural. É natural. É como a gente veio, né? Não tem como ser de outro jeito. É o tempo da vida. É o tempo da vida. E aí é doido, né? Porque aí é muito engraçado você ver. Eu lembro que ano passado eu peguei o texto do Walter Benjamin sobre isso, que é o que ele fala de história linear. E aí, quando você vai ver ele falando lá, você vê assim, gente, mas as pessoas estavam em 1930 tendo as mesmas discussões que a gente está tendo agora sobre a ascensão de fascismo. Aí você vê que era tipo. Ele estava lá, ele fez um ensaio inteiro para dizer assim, galera, o fascismo não é uma coisa excepcional que surge porque é um bagulho excepcional, ele é um resultado de um processo histórico. Se esse processo histórico se reproduz, ele vai ter como resultado algum sabor de fascismo. E aí a gente não pode ter essa perspectiva de que a gente está evoluindo linearmente e que o fascismo é um defeito na linearidade da história. O fascismo ele é o resultado de um processo histórico. E aí, enfim, aí ele vai lá, escreve do jeito dele lá, horroroso, que é muito difícil de entender. Pô, não, tadinho, ele tava fugindo, pô, imagina, tava com o cu na mão, pô, coitado. Era isso, preciso escrever Não, rápido. eu adoro ele. Eu leio muitas coisas dele, mas assim, tem dias que eu tô assim, puta que pariu. Como é que esse homem escreve assim? Não dá pra entender nada do que ele fala. Aí, às vezes, eu tenho que ler alguém que escreveu sobre o que ele falou pra poder começar a entender. Mas, enfim, ele vai lá, elabora bastante em cima disso, assim. Mas você vai ver, é a mesma discussão, assim. Então, a gente tá caindo na mesma retórica do tempo linear. Tipo, estamos evoluindo, aí veio a internet, aí através da internet nós nos conectamos, e aí o mundo globalizado, e aí, não, fascismo, como foi que permitimos que isso fosse acontecer? Cara, permitimos, tava lá, todas as condições para isso acontecer estavam lá, dadas, assim, isso aconteceu dessa forma, e não é uma coisa, não é um defeito na história, é o resultado da história. A história acontece, o É processo parte histórico do aconteceu, plano. É isso, é parte do plano. é, Esse texto são as teses, né, sobre o conceito de história? de história linear. É isso mesmo, é isso mesmo. É um texto incrível, maravilhoso. É um texto que muda vidas, né? Isso não é. Isso aqui, para poder dizer duas coisas. Isso aqui não é um jabá programado, tá, gente? Não é. Isso só aconteceu, como diria o poeta, tão natural quanto a luz do dia, né? Mas eu tenho a Lavra Palavra, que é uma editora de um camarada meu, tá lançando um livro que eu organizei e fiz o prefácio, que são de compilados de textos do Walter Benjamin para poder pensar essas questões, né? Então aproveitar aí para você que jovem que está assistindo essa live, ele tá na pré-venda e com desconto, tá? Isso não estava aí, ó, né? Estava programado, mas está aí, né? Pronto, vou aproveitar que já rolou esse momento, então. E é muito louco, Thiago, porque antes de você entrar na live, a gente estava comentando justamente sobre como a internet foi colonizada, de como esse processo criativo de potencialidade, a partir do momento em que ele é mercantilizado, ele para de produzir uma experiência em que esses sujeitos são sujeitos históricos dessa própria experiência. Então, a gente estava falando, tipo, hoje a molecada não sabe instalar nada. Não sabe abrir um diretório do Windows. Por quê? Porque hoje em dia você abre lá a rede social, abre ali a plataforminha de filme, não sei o que, não sei o que lá. Faz no Canva. Faz no Canva, é ali, clica aqui, entra aqui, um abraço e já era. Você perde todo... Eu até brinquei, você perde o esmero e a manualidade com a internet, né? Eu falei sobre isso já em vídeo. No vídeo que eu fiz sobre Black Mirror, eu discuto essas coisas, que é um processo de colonização mesmo, porque existiu um momento onde a internet não estava entregue à iniciativa privada e
esse momento em que a internet foi entregue para iniciativa privada foi nos anos 90. Tem Uhum, uma data específica. Tem eu falei com informações mais precisas lá no vídeo, mas é não só a internet, como a gente entende hoje, tipo as big techs, esse tipo de coisa, ou o Instagram, sei lá, mas são a estrutura física que compõe a internet. Então, os uhum, cabos, as redes, os cabos submarinos, esse tipo de coisa que faz a internet funcionar, os servidores onde os nossos arquivos ficam, né, quando a gente joga eles na nuvem, é tudo físico. E quem controla isso são empresas privadas. Então, quando a gente vai discutir internet como uma coisa que parece que é uma nuvem, parece que é algo que é etéreo, a gente perde essa conexão uhum, com os recursos naturais que são necessários para que a internet funcione. Então, esses cabos submarinos, eles passam por determinados países. Então, assim, você está tendo uma empresa privada controlando o mar de um, de um país que supostamente deveria ser soberano, o próprio país que deveria ter soberania sobre aquele mar, que é a costa dele. Então você vai ter. Lá no Ceará tava tendo esse tipo de discussão lá, porque tem uns cabos submarinos que passam lá em cima. Na Palestina, na faixa de Gaza, tem cabo submarino lá também. E tem a discussão sobre ChatGPT, a quantidade de água que é necessária para abastecer esses computadores que fazem o ChatGPT funcionar. É muita água. De onde que vem essa água? Onde que essa água está deixando de ir para alimentar o ChatGPT? Essa é a maneira mais eficiente de usar um recurso natural. Isso não está sendo debatido publicamente, porque quem tem o controle sobre isso é uma empresa privada. Então a empresa privada vai lá e pega água para cacete para fazer o ChatGPT funcionar. Alguém está regulando isso? De onde vem essa água? Para onde vai essa água? Como que essa água está sendo. Está tendo reuso dessa água? Pode reusar essa água? Tem uma maneira. Existem recursos para que esse tipo de. O vento bateu a porta aqui. Como que esses recursos estão sendo utilizados e de que maneira? E isso não se debate publicamente porque é como se não fosse do nosso interesse. uhum. É como se fosse. Não, quem cuida disso é a empresa lá. E aí, quando a gente Concedo discute, era. quando a gente discute ChatGPT, inteligência artificial, todas essas problemáticas que estão em torno dessas inteligências artificiais e da internet como um todo, né, regulação e tudo mais, parece que a gente está sendo reacionário quase, né? Uhum, Porque é tipo, por que que você está fazendo pânico sobre inteligência artificial? Sendo que é uma ferramenta que surge igual o computador surgiu no décadas atrás. Você está criando pânico sobre inteligência artificial. A gente tem que aceitar que a gente vive num mundo onde essa tecnologia existe. Mas a questão não é aceitar o que a gente vive num mundo onde a tecnologia existe. A questão é que existe disputa sobre como essa tecnologia é utilizada e regulamentada, e esse tipo de argumento está minando a disputa. Está uhum, dizendo assim, ó, deixa a empresa lá fazer o que ela quiser, é só uma ferramenta. Não, a ferramenta é uma ferramenta. A ferramenta em si não tem problema, necessariamente. Mas assim, uma ferramenta, assim, um carro também é uma ferramenta, mas a gente tem um código de trânsito. uhum, Eu não posso sair, pegar o carro do meu vizinho e apertar no acelerador e sair dirigindo enlouquecidamente, destruindo o meu bairro inteiro. Eu não posso fazer isso. Tem regulamentação para isso. Então, assim, o que a gente quer e precisa é uma regulamentação sobre não só sobre inteligência artificial, mas sobre toda a internet. E, né, a gente estava falando sobre cinema, sobre arte também. Assim. São maneiras da gente é, é, regulamentar e a gente se organizar como sociedade, uhum, né? Da gente utilizar recurso natural e a gente, voltando um pouco para a coisa do cinema, a gente trazer educação midiática para as pessoas, a gente fazer com que as pessoas se eduquem mediaticamente, já que a gente está sendo exposto a isso tudo, né, o tempo inteiro, exposto à internet, exposto sendo obrigado a trabalhar com a internet, porque tudo virou um aplicativo, tudo virou um negócio. Então, assim, a gente tem esse tipo de invasão na nossa vida, que chega na nossa vida como de uma lógica colonialista, porque chega de uma maneira
extremamente agressiva e domina todos os aspectos da nossa vida, e a gente não pode pedir regulação, porque se a gente pedir regulação é comunismo. Não tem mais por onde cair, né? Porque, Cara, tipo, sabe? E é isso, acho que é a lógica de Queria eu que fosse manter isso, comunismo. né? Queria eu. Nossa, queria eu que a PL de regulamentar a rede social É, fosse comunismo. Tava bom demais, tava bom demais. Tiago, eu queria muito agradecer, pô. Foi muito eu que legal. Foi agradeço. muito legal e, Eu... assim, passou muito rápido. Muito rápido, porque Foi mesmo, foi mesmo. nem Foi parece que muito legal. nem parece que há 25 minutos atrás eu falei, você quer ficar mais um pouquinho? Aí eu falei, não, vamos ficar mais um pouquinho. E aí, antes da gente sair, enfim, agradecer todo aquele momento, né, da convenção social que a gente já sabe, eu queria pedir para você, e aí o chat também acho que se empolvorou para poder pedir isso, sugestões de filmes aí que você ache interessante pra galera estar assistindo nesse momento, ou de séries que você... Sugestão de filme? Deixa eu pensar. O que que eu tô. Eu assisti. Estreou agora um filme que eu gostei muito, que é o Love Lives Bleeding, que é O Amor Sangra, que é com a Kristen Stewart. É o melhor filme que eu já assisti em toda a minha vida. Eu Ô, assisti na louco. cabine quando veio pra cá, né, pra imprensa. Eu gostei muito, eu recomendo que todos vão ver. Tá passando em poucas cidades do Brasil. Eu não sei quais cidades que tá passando, mas acho que tá passando em São Paulo, Rio, Curitiba. Eu vi que em Recife vai passar esse fim de semana no Cinema da Fundação. E eu sei que São Paulo, Rio e Curitiba tá passando. Não sei se tem mais alguma cidade além dessa. Gostaria que tivesse, mas até onde eu sei, não tem. Mas quem estiver nessa cidade e puder assistir, assista. Quem quiser esperar para sair na locadora, eu recomendo que assista também. Mas foi legal assistir no cinema. O Sem Coração também tá passando no cinema. Eu recomendo muito também. Então, vão assistir filme brasileiro. Vai assistir filme brasileiro, sim, e vai gostar. E vai falar bem na internet, tá? Se não gostar, não é para falar nada. Entendeu? Se não gostar, não é pra falar nada. Fica quieto. Campeão da indústria É, nacional. mas vai lá assistir, é muito legal mesmo, assim, é muito bonito. A série lá do Bebê Rena, eu tava falando aqui, e eu não terminei de ver, mas eu tô gostando muito. Eu achei bem legal. Mas eu queria indicar uma outra coisa, na verdade, de série. Já que eu tô aqui, já que eu tô numa uma audiência que, que eu sei que tá com a gente, é, eu vou indicar uma série que é do Prime, que chama Soul Division. Você já assistiu essa série? Já vi. Então, Incrível. quem não assistiu, vai lá assistir. É do Boots Riley. O Boots Riley, ele é um cara muito massa, ele é ativista mesmo, sabe? Ele é um cara que tá lá, ele é um cara que tá lá fazendo greve, ele é um cara que tá lá, sabe, assim, ele é um cara comunista mesmo, sabe? Ele é um cara massa. Ele tá muito forte aí no debate aí na questão da Palestina e tudo mais, muito presente na disputa narrativa. E essa série é maravilhosa, É incrível, maravilhosa. é muito É boa mesmo. maravilhosa. E ela é bem curtinha, são episódios curtos, e você assiste assim no negócio. É maravilhoso. O filme dele eu gosto muito também, o Desculpe Te Incomodar, que é de 2018, que também é afrofuturismo sindicalista. Basicamente, o trabalho do Boots Riley é isso, é afrofuturismo sindicalista. Então, o Desculpa Te Incomodar, eu acho que não tem em nenhum stream que eu assino, pelo menos, mas aí vocês fazem o que vocês acham melhor. E a Soul Division tá no Prime, se você quiser assistir. E o Sem Coração, brasileiro, cinema brasileiro, incrível, lindo, maravilhoso, vai lá assistir. Perfeito. Tiago, muito obrigado por você ter disposto o seu tempo de vir até aqui. O chat também agradece muito. Eu que agradeço. Trocas muito positivas. E não se esquece, você que está aí, né, assistindo a essa live agora, ou vendo o vídeo, de seguir o Thiago nas redes sociais. De seguir o Isso. Thiago nas redes sociais, porque isso é muito importante para nós, produtores de conteúdo. Valeu demais, valeu demais. Valeu, galera. Valeu estar aqui, valeu. Nossa, foi muito legal, conversa massa. Gostei muito. É isso. Precisando, estou aqui, eu venho de novo. Não, pode deixar que é só o início, é só o começo, é só o Maravilha, começo. maravilha, massa. Valeu, Thiago, muito obrigado, Valeu, viu? valeu.